Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do componente curricular História. O tema da nossa aula de hoje é O tempo traz mudanças. Falando no tempo, nos dias que nós vivemos hoje, né? Como que você entende esta imagem em relação aos nossos dias de hoje? Vamos lá? Temos o celular, não é isso? Celular. Só um minutinho. Temos um tablet, temos um notebook, né? O computador. Essas imagens, ela representa o que para vocês? Os dias atuais, não é isso mesmo? Algo presente no nosso dia a dia. E veja esta imagem aqui no tablet, olha aqui. Existe desta forma concreta o relógio no tablet, no celular ou no computador? Não, né? Ele vem desta forma, a forma que nós chamamos de digital. Nós estamos na era digital. Hoje nós resolvemos praticamente tudo por um aparelho, seja um celular, na maioria das vezes é o celular, não é isso mesmo? Computador, tablet. As brincadeiras também estão voltadas para esses objetos, não é mesmo? Quantos jogos, quantos aplicativos nós temos em um aparelho celular? Quando a gente precisa de um lanche, muitas das vezes nós recorremos ao aplicativo do celular. Então, os dias de hoje, ele está totalmente voltado para a era digital. Mas como será que as coisas eram antes da tecnologia? Antes de existir internet, não existia celular, que é um meio de comunicação, né? Por exemplo, o WhatsApp, que ele é muito utilizado. Você precisa mandar uma mensagem para alguém, ela chega em tempo recorde, questão de segundos. Vamos dar um exemplo. Você tem uma tia fora da cidade de Governador Valadares. Você manda mensagem para ela, ela vai receber a mensagem lá em questão de segundos. Há uns anos atrás, antes da tecnologia, como que você faria para comunicar com a sua tia que mora fora de Governador Valadares? Tenta imaginar na época do papai, na época do seu responsável, na época dos seus avós, né? Um tempinho antes da tecnologia, que hoje os pais também vivem essa época aqui. Mas vamos viajar no tempo. A forma de comunicação era através de cartas. Isso mesmo, a carta escrita, não é redigida e digitada lá no computador, não. A carta escrita foi o primeiro meio de comunicação. Nos estudos de história, na sua vida estudantil, você vai entender. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, em 1500, olha, vamos imaginar, nós estamos no ano de 2021. Viaja lá no ano de 1500. Quantos e quantos anos atrás? É o registro da primeira carta. Quando Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta enviando lá para o rei de Portugal, falando que descobriu o Brasil. E essa história, vou trazer essa história para vocês depois, tá? Que hoje a ideia é sobre a carta. Porque essa questão de descobrir o Brasil, os índios já moravam aqui já fazia muito tempo. Mas não é a ideia da nossa aula de hoje. A ideia está voltada para a escrita da carta. Combinado? Então, o primeiro registro que nós temos de uma carta, 1500. 1500. Será que existia caneta como nós conhecemos hoje? Com tinta? Não, a carta era escrita por chamava caneta de pena. O homem ele utilizava um pote, uma vasilha que continha tinta
molhava a caneta de pena e aí eles escreviam a carta. O papel era branquinho como hoje? Também não. Passou por transformações. O tempo foi trazendo mudanças e evoluções em relação ao papel e também à caneta. Observe, olha, o exemplo de uma caneta. Aí, com o tempo, né, nós fomos tendo outras formas de comunicar e de sabermos das notícias, não é mesmo? Porque, por exemplo, aconteceu algo com a sua família em outra cidade, estado ou país, enviava uma carta. Essa carta demorava a chegar. Aí depois vieram os jornais. E aí nós tivemos algumas informações sobre a nossa cidade, estado, país. E o jornal ele existe até hoje, não é mesmo? E vocês sabem que hoje os jornais e as cartas, elas são entregues na nossa casa pelos carteiros. Os jornais podemos ir numa banca comprar, né? Já a carta tem o profissional, que é o carteiro. Pensa num tempo bem antigo, muitos e muitos anos atrás, onde a carta, olha, ela era transportada por pombo. Vocês já ouviram falar no pombo correio? Ah, professor, isso não é história, não? Ela é uma história verdadeira. É, que nós chamamos de história verídica. Existiu essa época, existia os pombos correios. Hoje, né, nós temos a pessoa, o profissional que entrega a nossa correspondência, né? Não só as cartas, mas várias correspondências chegam para a gente hoje. Olha, vamos analisar esta imagem. A evolução da informação. A informação ela chegava pelo pombo correio. Depois, muitos e muito tempo depois, foi inventado o telefone. Observe como é este telefone. Olha, aqui ficavam os números, né? Nem é de teclar, não. Olha, você tinha que puxar o número até a base. Olha que coisa complicada, né? Se a gente imaginar nos dias de hoje. E ele também não era móvel. Aqui, ó, tinha alguns fios e ele ficava preso em um determinado local. Foi evoluindo até chegar no modelo que é hoje, né? Os aparelhos celulares. E hoje a evolução ela acontece muito rápido. A evolução até aqui demorava anos e anos. Hoje, exatamente pela facilidade da tecnologia, os aparelhos celulares vivem tendo vários e vários modelos e novos aplicativos, não é isso mesmo? Quando você compra um celular, não passa aí meses, questão de meses, já tem outro modelo atual, não é isso mesmo? Mas antes demorava, não era rápido assim não. Então, em relação a comunicar com outra pessoa, utilizava o celular, utilizava a carta e o telefone, o modelo antigo. Né? Observe alguns modelos. Olha, este modelo é mais antigo do que aquele primeiro que eu postei lá para vocês. Olhar a diferença entre carta, telefone e celular. Este modelo aqui, ó, tinha a base de falar e a base de ouvir totalmente separadas. Depois veio esse, que é aquele que nós acabamos de ver. Depois veio de tecla, olha, agora já temos as teclas, não é isso mesmo? Mas ele ainda continua com base fixa. Não tinha como eu carregar ele, não. Com o tempo, surgiu o móvel, mas ele ainda era de botão, olha, de tecla. Vamos ver uma imagem aqui da evolução do telefone. Observe. Vai observando quais são as diferenças para você. As diferenças estão, olha, na largura, no comprimento, no tamanho. Olha, no modelo de tecla, não é isso mesmo?
Aqui, ó, já temos um aparelho celular com alguns aplicativos, mas ainda não era um dos mais modernos. Depois nós temos um meio de comunicação sonora, ou seja, a gente ouvia as informações. Então, qual foi o primeiro meio de comunicação sonora? Nós temos o rádio, e era exatamente a função de rádio, não tinha mais nenhum tipo de função, né? Depois, ele já tinha uma segunda função, podia ser rádio e toca-fita. Vocês conhecem um toca-fita? Costuma essas coisas não ser da época de vocês e vocês nem conhecerem. E é importante a gente conhecer, porque faz parte da história de membros da sua família. Então, se faz parte da história do membro da sua família, faz parte da sua história. Não é isso mesmo? Aí depois do toca-fita, olha esse aparelho aqui. Será que você conhece? O toca-disco era um aparelho onde tinha um modelo de CD. Hoje nós conhecemos o CD, ele é pequeno. Já o toca-disco é bem grande, é um objeto bem grande. E aqui, para tocar, para a gente ouvir o som, era uma agulha. Então, começaram com o rádio, né? A comunicação sonora era o rádio. Depois veio o toca-fita e depois o toca-disco. Com o passar do tempo, vieram os mini-system. Os mini-system vocês conhecem? Tanto pode tocar fita quanto CD. Já descartaram aqui, ó, o toca-disco. Já é um CD, não é isso mesmo? E já a comunicação, tanto sonora quanto visual. O rádio nos dava a oportunidade de ouvir os noticiários. Agora, a televisão, eu vou ouvir o noticiário e vou ver o que está acontecendo, não é isso mesmo? Então, olha aqui, ó, vamos ler. História da televisão. Não se pode dizer quem inventou a televisão, pois vários estudiosos contribuíram de uma forma ou de outra para a criação deste eletrônico. Na década de 20, a grande busca dos cientistas era tentar juntar e transmitir as ondas sonoras, que já haviam conseguido por meio de invenção do rádio, com a imagem em movimento. Então, qual foi a ideia do cientista? Juntar, né, a comunicação sonora com a visual. Aí surgiu a televisão. Mas era moderna, como hoje? Hoje a gente consegue pegar uma televisão e mudar de lugar, não é mesmo? Ela é de tão leve que ela é, né? Ela pode ser grande, ter uma tela grande, mas ela é leve. Já na época que ela foi inventada, olha aqui, ela era igualzinho uma caixa com uma tela na frente. Veja para vocês verem, a caixa que mudou o mundo. Por que a caixa que mudou o mundo? Por exemplo, antes nós tínhamos informações dos lugares onde estamos inseridos, né? Se moramos em Valadares, há muitos anos atrás, nós teríamos informação somente do lugar onde nós moramos, que é Governador Valadares. Talvez apenas da nossa rua, né? Porque é outra época. Hoje nós conseguimos ter informação não só da nossa cidade, como de outros países, não é isso mesmo? Nós ficamos informados de várias formas e as informações de outros lugares. Por exemplo, em 2019, nós já estávamos ouvindo falar sobre a pandemia, sobre o coronavírus, não é isso mesmo? No finalzinho de 2019, a televisão já estava passando essas informações para a gente, que estava acontecendo lá na China, né? No país da China. Depois, em 2020, em março, nós tivemos que parar, né, as aulas presenciais, porque aí sim o vírus chegou aqui no Brasil. Mas esta caixa, este aparelho, já tinha passado a informação para a gente do que estava acontecendo em outro país. Por isso a caixa que mudou o mundo. Nós ficamos bem informados em relação a todos os lugares. E a gente consegue visualizar
o que está acontecendo. Não é isso mesmo? Tanto que lá, quando estava acontecendo, a gente também já viu como é que tínhamos que prevenir. As pessoas usavam máscara, usavam álcool em gel para higienizar as mãos. E aí, o que nós fizemos? Olha, já sabemos que se chegar aqui, nós já sabemos como é que temos que nos cuidar. Através das informações da TV. Não é isso mesmo? Então, a tecnologia, se nós soubermos usá-la, ela é algo muito bom, né? Ela facilita muito a nossa vida. Inclusive, hoje, com a pandemia, né, nós estamos vivendo a pandemia aqui no nosso país, nós estamos utilizando o que para continuar aprendendo? Exatamente, a tecnologia. Nós temos as aulas pela TV, nós temos atividades na plataforma, não é isso mesmo? Nós temos o WhatsApp da professora, de lá da sua escola. Então, são informações que você consegue ter através da tecnologia. Mas é importante a gente conhecer a evolução desses aparelhos. Então, olha, eu trouxe um poema para vocês. Meios de comunicação. Escutamos e falamos sempre a nos comunicar. Palavras e frases voam bem ligeiras pelo ar. Na revista, no jornal, na internet e no orelhão, no rádio ou na conversa e na nossa querida televisão. Dos meios que utilizamos com carinho e educação, são sempre muito importantes para a nossa comunicação. Isso mesmo, todos são importantes. Eu só preciso saber usar, não é isso mesmo? Usar para o bem. Seu responsável deixou o celular para você fazer as atividades? Vai ficar jogando no celular? Não, vou fazer as atividades. Então, você vai fazer o uso correto do aparelho. Ah, não, deixei de fazer atividade, vou jogar. Tá errado. Então, a tecnologia, ela é excelente. Agora, como eu vou usá-la, aí a responsabilidade é nossa. Não é isso mesmo? Então, eu trouxe aqui uma atividade para vocês. Eu falei de vários meios de comunicação. Não é isso mesmo? Falei da comunicação sonora, visual. Então, eu trouxe, olha, do lado direito, algumas palavras. Então, aparelhos utilizados para escutar música. Mensagem que recebo do correio. Para falar com uma pessoa distante. Para ler reportagens, notícias, etc. Para ver o noticiário, novela ou desenho. Para entrar na internet. Então, aqui são algumas atividades que eu realizo utilizando alguns objetos. Então, vamos ver aqui do lado esquerdo, do seu lado esquerdo. O número 1, eu tenho um telefone. O número 2, um computador. O número 3, uma televisão. O número 4, um rádio. O número 5, eu tenho uma carta. E o número 6, eu tenho um jornal. Então, nós vamos numerar, olha aqui, ó. Cada objeto do seu lado esquerdo tem um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos identificar qual é a função de cada um e vamos numerar. Vamos lá? Então, para escutar música, qual que é o objeto que eu utilizo para escutar música? O número 4, não é isso mesmo? O rádio. O rádio. Mensagem que recebo pelo correio. Nós acabamos de falar, né? O que o carteiro leva pra gente lá na nossa porta? As nossas correspondências. E uma das correspondências é a carta, isso mesmo, a carta. Número 5, olha. Carta é o número 5. Para falar com a pessoa distante. Agora, a pessoa mora em outra cidade. Há muito tempo atrás, utilizávamos a carta. Hoje, nós contamos com
um aparelho mais moderno. Qual que é? O telefone, isso mesmo. Hoje, quando eu quero falar com um parente ou um amigo distante, eu uso o telefone. Para ler reportagem, notícias e etc. Então, para ler a informação escrita, eu vou utilizar o jornal. Sabe por quê eu trouxe o jornal aqui para vocês? Que nós estamos perdendo o hábito de ler. Com tantos aplicativos no celular, nós estamos já habituados em abrir o celular e copiar e colar ou fazer a leitura acima no celular. É muito importante a gente folhear um jornal, folhear um livro, tá bom? Alguns hábitos nós não podemos perder, porque ajuda no nosso desenvolvimento, tá bom? Então, ler jornais e ler livros sempre vai ser bem-vindo na aprendizagem de vocês. Depois nós temos, para ver o noticiário, novela, desenho, o que é que nós utilizamos? A televisão, né? O número 3. E por último, para entrar na internet, nós falamos para navegar na internet, nós utilizamos o computador. De todos esses objetos que nós falamos aqui, quase todas essas informações ou quase todas essas atividades nós realizamos num único aparelho hoje. O celular. Vemos desenho no celular, vemos novela no celular, assistimos às aulas pela TV, revemos no celular. Olha como o tempo trouxe mudança nos nossos meios de comunicação. Mas quero novamente reforçar, não deixem de fazer leituras de jornais e livros. Combinado? Agora é a hora do nosso mão na massa. Nós iremos confeccionar um telefone de sucata. Isso mesmo. Observe, vai ficar para vocês o passo a passo. Passo a passo da confecção do nosso telefone. Porque se você não tiver com material agora, você faz depois. Então é muito simples. Iremos precisar de 2 copinhos descartáveis mais resistentes. Não é aqueles transparentes não, porque aquele é muito molinho. Então, utilizar um copo descartável mais resistente. Nós vamos precisar de barbante, aí você pode tirar o tamanho que você quiser. Vai brincar com o irmão, com a mãe, com o pai, vai ocupar outro espaço da casa, aí você irá medir o tamanho do seu barbante para saber a distância do seu telefone. Tesoura para cortar o barbante. Eu vou utilizar aqui, porque ele é um copo mais resistente, o fósforo, porque eu consigo fazer o furinho certinho, mas se você... o seu responsável conseguir fazer com estilete, não tem problema. Mas eu vou utilizar aqui porque fica certinho, desta forma. E não corre o risco de machucar. Furei, vou furar o outro. No meio, tá bom? Aqui eu já não consegui, vou fazer novamente. Porque ele é um copo mais resistente mesmo. Isso, consegui. Furei o copo, vou passar o barbante. Eu vou utilizar o mesmo palito e vou puxar. Isso. Pronto. Você irá fazer 2 nós na ponta do barbante. 1, 2. Olha, para ele não passar, ele vai ficar firme. E vai fazer a mesma coisa do outro lado. Passei o barbante e vou fazer os 2 nós. Se eu fizer um só, corre o risco de passar. Prontinho. Olha, está pronto
o nosso telefone e você pode brincar com o seu responsável. Um vai ouvir e o outro vai falar. Muito legal, né? Esses copinhos você pode fazer amarelo, verde, vermelho. Façam o seu telefone e divirtam-se. E para acessar nossas atividades da plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da sua tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube. Elaborou o seu telefone? Fotografa, posta no seu Instagram e marque SMED GV. Beijo no coração, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.